Salve os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, via online, estamos lecionando a lição de número 7. 17 de maio de 2020. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, verso 14. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 2, versículo 14 a 19. Os irmãos façam a leitura em vossos lares. Introdução da nossa lição. Nesta lição veremos os maravilhosos resultados da obra de Cristo a nosso favor. As consequências perigosas do pecado e as cobranças desumanas das tradições humanas foram canceladas para dar lugar à reconciliação. Por meio de Cristo temos paz com Deus. As barreiras raciais e religiosas entre judeus e gentios foram derrubadas. Está em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Tópico 1 da nossa lição. Cristo desfez a inimizade entre os homens. 1 e 1. A parede de separação entre os homens. Ao descrever as mudanças que alteram o quadro desolador dos gentios, Paulo afirma que judeus e gentios passaram a ser um só povo pelo sangue de Cristo. Tendo sido derrubada a parede da separação, ao usar a expressão parede de separação, o apóstolo faz uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura de construção era uma demonstração do exclusivismo espiritual do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. De qualquer lugar, os gentios podiam olhar e observar o templo, porém não tinham permissão de aproximar-se dele. Estavam impedindo, pelo muro que o circundava, uma barricada de 1,5 metro de pedra sobre a qual estavam colocadas, em seguidos intervalos, avisos em grego e latim. Na verdade, esses avisos não diziam os intrusos serão processados, e sim os intrusos serão executados. 1 e 1. A parede da separação entre os homens. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens, rompendo a parede da separação que havia entre os judeus e gentios, que está em Efésios 2 e 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, está em Efésios 2 e 18, e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 1 e 3. O conceito da lei dos mandamentos. Vemos no Pentateuco que a lei de Deus apresenta 3 seções distintas. A. O mandamento que dizem respeito à lei moral. B. O juízo que dizem respeito aos regulamentos da vida civil. C. As ordenanças, que dizem respeito às cerimônias. Os sacrifícios religiosos com respeito à lei moral, exceto os rituais da guarda do sábado,
Todos os demais mandamentos foram repetidos e aprofundados em seu sentido espiritual no Novo Testamento. Todavia, o cristão não será salvo pela lei, mas pela fé em Jesus. Paulo disse que pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 7:7. Assim, a lei moral permanece como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Romanos 7:7 diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Tópico 1 e 4 diz assim: A revogação da lei dos mandamentos. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Está em Hebreus 7:27. Diz assim: que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Honras e glórias seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Tópico 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Tópico 2 e 1. O conceito bíblico de paz. A morte de Cristo na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Tópico 2 e 2. Cristo é o motivo da nossa paz. A paz de Cristo resiste a todas as provações e é capaz de nos sustentar em meio às tempestades. João 14:27. Diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tópico 2 e 3. A nova humanidade formada pela paz. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Romanos 2 e 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Gálatas 3 e 28. Nisto não há judeus nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmeas, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tópico 3 e 1. Cristo se fez maldição por nós, pela cruz reconciliado com Deus num corpo. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Hebreus 12, 2. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou osso nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Gálatas 3 e 13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo sofreu toda a humilhação por nós. E hoje nós estamos aqui, é pela misericórdia de Deus, que enviou seu Filho para morrer numa cruz para nos salvar.
Tópico 3 e 2. Reconciliado pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, e também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. Efésios 2:17, que diz assim: E vindo ele, evangelizou a paz, e vos que estava longe e aos que estavam perto. Tópico 3 e 3. Reconciliado na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus e com um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, 1 Pedro 2:24. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Efésios 2:19, que diz assim: Assim que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da nossa lição. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos de meditação na palavra de Deus. Oramos ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais esta aula. Meu Deus, estamos passando por momentos difíceis, mas sabemos que o Senhor é o Deus que tudo pode e que o Senhor está no controle de tudo. E no tempo certo nós teremos vitória. Senhor, abençoa a todos que acompanharam essa lição. Meu Deus, que nós procuramos servir a Ti melhor cada vez mais, obedecendo a Tua palavra. Senhor, dá-nos um dia de paz, guarda-nos debaixo de Tuas mãos santas e poderosas. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço e Te agradeço por tudo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.